quem é vivo sempre aparece, né? Tudo bom com vocês? Gente, quanto tempo que a gente não se vê. Então, o que aconteceu? Minha prima veio passar uns tempos aqui em casa e depois eu fiz um combinado com os jovens amigos dela e um dos meus primos também, onde eu reuni todos eles aqui em casa pra gente poder fazer tipo um devocional dos jovens, onde a gente fez um mini culto para poder agradecer a Deus por todas as coisas, também cantar louvores, aprender mais sobre a palavra todos juntos. E aí essa semana foi uma loucura. Depois disso eu e meu esposo cuidar mais da nossa saúde. Precisamos fazer alguns exames essa semana e também cuidar da nossa saúde mental, emocional e do trabalho, porque estava acumulando um pouco. Depois de uns dias que eles estavam passando aqui com a gente, eu precisei dedicar um pouco mais de tempo ao trabalho, então eu tava ficando muito exausta. Chegava no horário de 7, 8 horas, eu já tava assim, hibernando. Mas enfim, foi isso que aconteceu, por isso que eu fiquei um pouco sumida. Mas a gente vai voltar com tudo aqui no canal, tá? Eu vou trazer talvez alguns temas um pouco mais objetivos pra gente, porque foi o que eu consegui pensar essas semanas e vim refletindo. Ignorem essa maçaneta quebrada, porque ela travou aqui com a chave e tudo, e aí até consertar a gente precisa parar, enfim. Essa semana também eu queria compartilhar com vocês, eu fiz algo muito legal. Sabe aquelas assinaturas que a gente não percebe, que a gente tem e tá no débito automático? Uma delas que eu tinha é o iCloud, no caso eu ainda tenho. Eu tinha umas duas que eu não tinha percebido. Uma era da Uber, não sei como que eu aderi à assinatura da Uber para ganhar cashback. E ganhei assim pouquíssimo e deixei assinada ali por uns meses sem nem saber. E tava no débito automático, depois eu tive que tirar. Isso até me gerou anuidade em um dos meus cartões, porque esses que estavam cobrando vinham direto com a anuidade ali, sempre que tinha uma fatura. Como eu já tinha zerado todas as faturas e só tinha Uber e eu não sabia, a anuidade também estava cobrando. E aí, nessa jornada, né, de trocar os cartões que tem anuidade pelos que não tem, eu tive que esperar essa fatura fechar para eu poder pagar e deixar de usar completamente esse cartão, porque era um dos únicos que eu tinha que pagava anuidade e detestei usar esse cartão. Foi uma experiência péssima, espero nunca mais precisar. E com fé não vou precisar mais, agora é foco. Outra coisa que eu tinha também assinatura que eu não tinha percebido, papo aleatório aqui, né, do nada. Eu não tinha percebido, era uma das assinaturas de Apple TV. E eu nunca olhei, nem sabia que eu tava com essa assinatura, já tinha um tempo. Então, eu cancelei, né, depois de um tempo, acabou que eu nem usei, fiquei meses com R$ 20 sendo debitados e nem tinha percebido. E outra que eu tinha era o iCloud, que aí é onde eu quero chegar. O iCloud tava me cobrando R$14,90 por mês, só que ele vai aumentar para R$19,90. E, sinceramente, até um tempo atrás eu realmente precisava do iCloud, porque as minhas fotos estavam beirando quase uns 8.000 de itens, a galeria inteira. Mas com o tempo, essa semana também eu aproveitei para fazer isso, uma das limpas, né, na minha galeria, que tem fotos que eu nem lembrava que eu tinha, e eu consegui finalmente parar para poder apagar várias coisas que não precisavam mais. E uma delas foi, principalmente da galeria, foram aqueles prints de música que eu tinha falado com vocês em outro vídeo, que eu tinha prints de música, nunca anotei, nunca olhei se eu realmente gostava das músicas e deixei lá na galeria. Fui apagando, gente, eu já tinha zerado para uns 5.000 e pouco. Quando eu fui olhar, eu já tava com 4.500 mídias, né, não é fotos, mas 4.500 total ali da mídia, da galeria. E eu fiquei muito feliz, porque de 7.000 e pouco, quase 8.000 para 4.500, é muita coisa que eu apaguei. E aí eu me senti super mais leve, gente. Enfim, queria compartilhar isso com vocês. Hoje a gente vai falar sobre 11 coisas que nem todo mundo precisa saber da sua vida. Vamos começar com a primeira delas, que é onde você mora. Por que eu falo isso? Eu moro em uma região, mas nos meus vídeos eu vou compartilhar isso pra vocês em primeira mão, tá? Só uma pessoa sabe disso até então, além do meu esposo, que é a Yasmin Carvalho, do canal Yasmin Carvalho, ou Carvalho Yasmin, acho que ela mudou. E eu não tava colocando, e não vou colocar mesmo, por enquanto, a minha localização real dos vídeos, né? Isso foi uma dica até dela para poder trazer mais engajamento para os vídeos, mais visibilidade, mas eu não coloquei a minha localização primeiro, porque quando eu criei esse canal, eu não tive a intenção de que nenhuma pessoa que me conheça ou pessoa próxima
enfim, da minha família, amigos, não queria que ninguém soubesse que eu tava com esse canal. Por também timidez, né? Não só vergonha, porque criar um canal no YouTube, falar abertamente, é algo muito assim, pra minha família, é algo meio vai caçar o que fazer. E claro que a gente não pode ficar ligando porque as pessoas vão falar. Mas tem muita coisa que eu vou falar nos meus vídeos que às vezes eu não quero que outras pessoas vejam, sabe? Próximas. Às vezes eu uso exemplos que eu pretendo que as pessoas não saibam. Mas é aquilo, né? Ah, Vanessa, se você não quer que saiba, por que não fala? Mas é porque eu já imaginei que as pessoas que eu conheço não olham vídeos no YouTube, principalmente no estilo do que eu estou gravando. Então, por esse motivo, nem todo mundo precisa saber onde você mora. E o que eu quero dizer com isso também? Aqui no YouTube eu tive uma experiência ruim com um comentário muito horrível, que foi com conteúdos pro lado do assédio. E do jeito que vocês estão pensando. Eu denunciei, bloqueei, eu fiquei assim apavorada com o comentário, eu não esperava que eu ia receber esse comentário. Até perguntei pra uma colega também do YouTube, a Yasmin, que eu sempre falo pra vocês, se ela tinha passado por isso. Ela me falou que não. E eu fico pensando se outras pessoas já passaram por isso, porque eu falei, gente, por que só comigo? E nem é nada próximo desse assunto que eu trato aqui no canal, é algo tão assim, não é nem sobre beleza que eu falo aqui, então eu achei muito assustador e fiquei meio assim, abismada com esse comentário. Então, por esse motivo, eu fiquei aliviada por não mostrar onde eu realmente moro. Eu sempre falo da minha região, sendo a minha região, mas eu evito ficar falando localização, cidade, tudo isso, porque às vezes pode ser perigoso, você não sabe quem tá do outro lado da tela. E eu também já ouvi isso vindo da Patrícia Ramos, uma influencer muito importante, que falava sobre isso também, de parar de postar locais onde você estava. Ela chega em casa e depois ela posta onde ela estava. E sinceramente, depois que eu desinstalei o Instagram, gente, que liberdade. Eu fui pedalar com meu esposo hoje cedo, e eu adorei a experiência. Eu passei por lugares lindos de manhã, que é o horário que eu mais gosto de sair e tudo. E foi muito bacana porque em nenhum momento eu pensei, vou pegar o telefone e vou fotografar onde eu estou. Não, e tem tanto tempo já, desde o meu aniversário, que eu parei de postar aonde eu estava, o que eu estava comendo, lugares legais que eu estava conhecendo, rotinas bacanas que eu estava fazendo com o meu esposo, ou sozinha, ou às vezes estou saindo no shopping e estou fazendo alguma coisa bacana comigo mesma, sabe? Lendo um livro num espaço legal. E antes eu fotografava tudo, porque eu pensava, mais tarde eu vou postar no Instagram. Como eu não tenho mais o Instagram, desinstalei, eu sinceramente não sinto nem vontade de voltar, porque essa semana vieram alguns clientes pra mim, inclusive, abrindo um parênteses enorme, né, mas tudo bem. Vieram bastante clientes assim pra mim, mesmo eu não tendo redes sociais, então pra mim é como se fosse bastante, e eu agradeço muito por isso. Pra quem não sabe, eu sou advogada, quem tá caindo aqui de paraquedas, e eu achei muito bacana porque eu não sinto necessidade nem de postar nos meus status do WhatsApp. Quando é pessoal, eu posto no meu status, no meu WhatsApp pessoal. Alguma coisa ali, mas assim, para 14 pessoas verem só. E são pessoas um pouco mais próximas, que eu não tenho aquele negócio de, ai, pra que essa pessoa vai ficar vendo o que eu tô fazendo, sabe? Tem parentes, pra vocês terem noção, próximos, que eu não faço questão que vejam as minhas coisas. Justamente por a língua. A língua fala demais. Fala muito mais, envenena muito mais do que muitos venenos por aí. Mas tudo bem. Nesse sentido, por isso que eu não tô postando. E eu tô adorando, porque eu tô me sentindo muito livre. Tô curtindo mais os momentos. E tô acumulando menos fotos de lugares que eu já conheço, ou lugares que eu conheço, mas eu prefiro ter a experiência ali visual. Claro que tem fotos que são lindas, que a gente gosta de guardar de recordação, mas eu tô falando mais sobre fotos de paisagem, tá? Quando tem eu ou meu esposo na foto, ou alguém que eu gosto muito, eu deixo na minha galeria tranquilo, porque eu lembro de momentos. Agora, quando essa foto da paisagem, aí se a foto não ficou tão 100%, ou se ela ficou, mas se eu já passo lá algumas vezes, eu fico, pra que eu vou ficar guardando foto dessa paisagem? Tava ocupando foto aqui no meu telefone, eu não vou ficar olhando a minha galeria pra lembrar e olhar, falando, nossa, que legal aquele dia que eu fui em tal lugar. Eu não fico fazendo isso. Quando é foto física, aí tem uma nostalgia muito bacana, porque são fotos físicas, mas falando a verdade, eu não tenho fotos físicas direito. Eu tenho, pra não dizer que eu tenho várias, só que são da minha mãe e do meu pai, são bem antigas, sabe? Da época deles e que eu guardei de recordação. E muitas comigo também, e que eu não vou jogar fora, né? Porque já foram reveladas. E antigamente,
as fotos eram reveladas de muito mais qualidade. Hoje em dia a gente não consegue fotos reveladas tão bonitas. Então por isso que eu deixei guardada. E elas não envelhecem, por incrível que pareça. Algumas muito antigas, de 1900 e bolinha, até que vai. Agora, as anteriores, as mais pra cá não, de 1900, por aí. Agora, 2010, 2015 pra cá, nossa, ficaram péssimas as qualidades das fotos. Que parênteses enorme, né, gente? E eu tô falando aqui como se eu fosse a velha, mas eu só tenho 24 anos. O segundo ponto é quanto você ganha. Pra falar a verdade, eu nunca fui de ficar falando muito quanto eu ganho. Algumas vezes não vou mentir, eu já tive muitas gafes, né, de ficar falando quanto eu tava ganhando, quanto eu tava recebendo. Pra vocês terem noção, nem pra pai e mãe eu gosto muito de falar quanto que eu ganho, porque a minha família é diferenciada, não sei se é de vocês é assim, mas eu prefiro não falar, porque dependendo de quanto você tá ganhando, pode parecer que você sempre tá precisando de ajuda, e dependendo de quanto você tá ganhando para mais, um pouco acima, sempre vai aparecer alguém querendo sua ajuda. Então, pra evitar, é melhor que você não fique falando, sabe? Pra evitar a fadiga mesmo. Agora, se você quer falar, não tem problema nenhum, tá? Tô dizendo aqui dicas que valeram pra mim e que pode ser bacana aplicar na sua vida caso você queira. Mas testa primeiro, se não funcionar, você não faz. Já tive experiências ruins também com parentes que sabiam quanto eu tava ganhando ou o mês que eu recebia algo a mais ou a menos e sempre tava a conversa correndo, tanto pelos parentes quanto pessoas que eu nem imaginava que precisavam, que não é que precisavam, né, mas que eu fiquei olhando assim, pessoas assim de fora, sabe, da minha vida, que chegavam, nossa, você tá recebendo isso? Ou, nossa, você tá recebendo isso? Então assim, eu ficava tipo, como você sabe? Ah, fulano me contou. E assim, foi um telefone sem fio gente, cá entre nós. Na minha família tem umas pérolas assim, eu não sei se na de vocês é igual, que só muda endereço, mas enfim. Eu tenho essas questões aí que eu tenho que me policiar muito, porque tem muita falácia que não precisava, sabe? 3. Essa aqui pode parecer meio boba, mas eu acho importante a gente elencar. Você também não precisa falar pra ninguém quem mora com você. Por quê? Primeiro que você não precisa dar satisfação pra ninguém da sua vida. Segundo que, pra que as pessoas precisam saber quem mora contigo, sabe? E também na minha família tenho experiências de pessoas que ficaram passando o telefone sem fio de com quem eu estava morando, seja com meu esposo ou mais de uma pessoa além do meu esposo, que era, por exemplo, família, enfim. E aí chegava na conversa das pessoas e falavam assim, você tá morando com ciclanos? Pessoas assim, tá morando com fulana de tal, isso. Sim. E como que estão seus móveis? Gente, assim, cada pergunta, sabe? Então, para evitar a fadiga, eu preferiria não ter comentado. E, na verdade, eu não comentei pra ninguém sair falando. Sabe quando você conversa assim? Exemplo. Esse tipo de coisa eu conversei com pessoas bem próximas, no caso, uma amiga que nem tem contato com a minha família, a família do meu esposo, que também não tem contato direito com a família da minha parte, e pessoas, acho que eu comentei com 2 pessoas da família da minha parte do meu pai, né? E quando eu cheguei numa festa de família, uma reunião de família, chegaram outras tias e estavam lá falando, como assim? E seus móveis? E não tinha como perguntar quem foi que te contou, porque as pessoas estavam justamente naquela reunião. Mas sabe quando as pessoas comentam assim, no telefone, a Vanessa tá morando assim, sabe? Acontece. Então, por esse motivo, eu detesto que as pessoas saibam com quem eu tô morando, o que eu tô fazendo da minha vida. É mais um exemplo pra vocês. Mas é aquilo. Se não for o seu caso, não tem por que se preocupar. Eu prefiro evitar minha fadiga. Ultimamente eu tô querendo paz, gente. Tudo que eu puder fazer pra evitar e me poupar, eu tô fazendo. Então eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque, gente, minha vida tá tão mais leve, não só pela terapia, mas a minha psicóloga sempre fala isso pra mim. Vanessa, tem 1 ano e pouco que a gente tá juntas e você é outra pessoa. Então eu nunca vou esquecer essa frase, sabe? E é verdade. Principalmente porque hoje poucas coisas estão me tirando do sério como antes. Antigamente tudo me tirava do sério. Antigamente, 1 ano atrás. Mas depois que eu absorvi tantas coisas, sabe? Depois que eu fiquei me abstendo, eu falei, só me poupe. Eu percebi que a minha calma foi muito maior. Outro ponto pra você não precisar falar pra ninguém é se você junta dinheiro. É por aquele motivo, né? Evitar que as pessoas fiquem te perguntando, nossa, fulano tá juntando tanto. Nossa, fulano nem junta dinheiro. E essas coisas as pessoas não precisam saber também. 5. Qual carro você pretende comprar? Além de questões de metas, né? Tem também essa questão das suas coisas que você quer comprar. Tanto faz. Botei carro aqui por mais um exemplo, mas um carro é um bem
né? Bem, bem. Então, as pessoas ficam muito de olho, assim, né? É perigoso. Não só ter olho grande, mas é perigoso também porque conversas, né? Igual eu sempre falei pra vocês, conversas rodam. E pra você evitar a sua fadiga, e pra você evitar também olho gordo, tudo isso é muito importante. E falando pra vocês, gente, é uma verdade da minha vida. Eu conversei até com essa pessoa semanas atrás, né? Eu só conversei porque eu estive curada dessa parte, porque senão eu não teria coragem de contar pra essa pessoa. Eu também já fui uma pessoa invejosa, tá? Eu acho que todo mundo tem um momento ali que não tá muito bem, não sei. Mas eu tava numa fase um pouco difícil comigo mesma. Eu creio que seja antes até da terapia. Foi bem antes da minha terapia. E, gente, eu observava tudo que uma certa pessoa, hoje eu tenho um grande carinho por ela e admiração. Ela me ajudou muito na questão espiritual também e melhorei muito. Mas é uma parente da parte do meu esposo que eu conversei muito, porque ela tava adquirindo coisas que eu não sentia que eu tava torcendo por ela ali, que eu tava feliz pelas coisas que ela tava adquirindo. E ela se abria, ela falava abertamente, assim, ela era super sincera, sempre foi. E nunca me deixou de fora das coisas, ela comentava porque ela realmente imaginava que eu estivesse feliz por ela. E sinceramente, no fundo, eu tava pensando, eu não tô feliz por ela, eu queria que ela não estivesse nessa condição, eu queria que ela estivesse pior do que eu. E assim, uma falta de amor próprio que eu tava tendo, uma falta de amor ao próximo também, e um ego muito inflado. Esse vídeo vai ficar gigante, mas tudo bem. E aí eu tava com isso na minha mente, e ao invés de eu ficar feliz por ela, eu ficava com aquela vontade de que ela estivesse pior do que eu. E aí eu fui percebendo que a inveja tava me tomando muito. Eu já tive com a minha melhor amiga também. Já aconteceu de eu ter inveja dela, e aí conversamos sobre isso, tudo. Hoje eu não tenho mais, claro. E conversamos muito, porque cara, a gente pensa que a vida do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu ouvi muito essa frase. E a gente pensa que tá todo mundo melhor do que a gente. Mas se a gente olhar pra nossa própria vida, a gente vai parar de ficar pesando a vida do outro, achando que o outro tem que estar no mesmo patamar que você ou pior do que você, só pra você se sentir melhor. Então, assim, isso é muito errado. Quando eu conversei com ela sobre isso, né, aí pedi perdão e tudo, claro, mas é um exemplo pra vocês, por quê? No caso dela, ela ganhou uma moto e também teve uma época que ela conseguiu uma bicicleta bacana e também conseguiu um carro. E na minha cabeça eu sempre pensava, nossa, eu não adquiro nada, só ela. Mas, gente, são escolhas, são prioridades. Ao mesmo tempo que ela estava adquirindo um carro, eu pensei, não é a realidade que eu quis pra mim. Se eu quisesse muito ter um carro, a minha vida seria totalmente diferente, com prioridades, né? Mas não é o caso. Então por que eu tenho que ficar chorando pelo leite derramado? Chorando pelo que a pessoa tem, que eu não almejei tanto assim pra minha vida. E vi que não era necessário para a minha realidade. Pra ela já é diferente, poxa, ela tem filho, ela tem algumas necessidades. Então é isso, gente. Próximo tópico. Nessa mesma vibe aqui, vibe é ótimo. Nesse mesmo tema, né, a meta também que você tem pro ano que vem. Não fica falando pras pessoas, e eu também já vi algumas pessoas que têm canal no YouTube contando as metas que tem para o ano que vem, ou contando os planos que desejam ter. Eu acho isso, não acho burro fazer isso, não acho, mas a gente tem que ter um pouco de sabedoria para ter cuidado à medida que a gente toma ali, pra gente poder passar isso pras pessoas. Passar isso à frente é meio perigoso, porque de novo, você não sabe o que tá passando na cabeça de quem tá ouvindo essa informação. Se a pessoa tá despraguejando, se a pessoa tá, nossa, sabe? Aquele olhar, você sente aquele olhar. Quando você tá pessoalmente com alguém, você pode até sentir. Agora, quando a pessoa não tá perto de você e ela tá vendo aquela informação de você, então, como que você vai adivinhar, né, que ela tá com más intenções ou más impressões a respeito da sua vida? Para evitar energias ruins chegarem até você, evite falar também. 7. Ninguém precisa saber dos seus restaurantes preferidos. Por que eu falo isso? Além das pessoas ficarem... Eu já ouvi também isso de parente, gente. Eu tenho muitas histórias com parente. Eu tava no dia do meu aniversário e recebi uma ligação onde a pessoa falou, nossa, você tá nesse restaurante? E, gente, era um restaurante de aniversário, sabe? Uma vez na vida ali que a gente vai. E realmente eu ia pouco nesse restaurante. E eu fui e aquela pessoa nunca foi. Só que aí é prioridade de novo, né? Tem um estilo de vida completamente diferente do meu. Poderia ter ido? Poderia. Mas as escolhas que ela faz diariamente são totalmente diferentes das minhas. Eu, por outro lado, me planejei no meu aniversário, eu quero ir num restaurante bacana, quero viver a experiência bacana com meu esposo, coisas nesse sentido. E me permitir ali um pouco, porque a nossa meta é sempre economizar e poder ter uma vida melhor, qualidade de vida, enfim. Então, se a gente fosse sempre naquele mesmo restaurante,
nós não teríamos, além daquela coisa de especial, né? A gente não teria a grande economia que a gente quer fazer, ué. Então, assim, exemplo, tá? Que eu dei pra vocês aqui agora. Então, restaurantes preferidos é bom também você evitar. Pra evitar também, exemplo, talvez não seja o caso de vocês, mas vou dar um exemplo aqui de influencers, né? Que correm perigo. Às vezes tem fãs, assim, meio loucos, que correm atrás dessas pessoas e se descobrindo que elas frequentam tal lugar, é até perigoso, né? Mas tô falando no sentido de a gente também, o influencer é a pessoa como nós. Então, se a gente também podemos ser vítima de qualquer coisa sem perceber, ali, sem esperar nada, né? O mundo tá muito perigoso. Mas é bom também, assim como evitar de falar para as pessoas onde você mora, sua localização, também evitar ficar falando, eu adoro o restaurante tal, é o meu preferido, eu sempre vou lá, sabe? É bom evitar. Agora, se você não vê problema, de novo, gente, isso aqui é uma experiência pessoal, não serve para todo mundo, tá? Tem que ver o que vai servir de acordo com a sua realidade. Mas é isso, uma das experiências que eu tive com os restaurantes foi isso. Hoje em dia eu evito falar com muita gente onde eu tô indo. Eu só falo assim, onde você tá agora? Tipo, se a pessoa vai me encontrar, eu falo. Ou um amigo meu bacana, ou a minha melhor amiga, Gabi, também sempre converso com ela. A gente foi em tal dia. Mas assim, raramente, porque a gente conversa mais pessoalmente. No WhatsApp a gente parou de ficar se falando muito, porque a gente, assim, sabe, saco de WhatsApp. Então, pessoalmente é algo mais bacana pra se falar. Mas acaba que a gente nem sempre consegue conversar sobre tudo que a gente quer. Número 8, onde você costuma se consultar. Vanessa, meu Deus, mas será que você não tá sendo muito radical? Depende. Sua vida, será que não precisa ter essa atenção? A minha eu percebi que estava sendo necessário. Tem alguma... É igual aquele assunto, né? De localização e tudo, não é muito bom. Mas com relação a locais que você costuma se consultar, depende também. Porque tem pessoas igual, olham com maldade ou não, né? Podem estar olhando com aqueles olhos ou não. E aí você vai num lugar legal se consultar, a pessoa fica... se consulta lá, nossa. E são prioridades, cada pessoa tem a sua realidade. E tem pessoas que vão olhar e vão ficar, nossa, você se consulta lá, sabe? Pra evitar, de novo, eu prefiro me abster. 9, em qual praia você gosta de ficar? De novo, por aqueles motivos, né? Não vou ficar repetindo aqui. Mas pode ser necessário, às vezes, não ficar falando demais, até porque tem gente que é inconveniente, e já passei por isso também com parentes, também com pessoas que eu não tava a fim de encontrar naquele dia. Sabe quando sua energia tá, tipo assim, se ela devia estar aqui, ela tá aqui ou aqui? Então eu evito também de ficar falando muitos lugares que eu costumo ir, porque quando aparece gente que você conhece, não sei se acontece com vocês, tá? Mas eu tive experiências com outras pessoas também que já me relataram que quando encontram, e meu esposo também não é muito fã, de encontrar pessoas conhecidas na rua, porque a gente fica meio, vou ter que dar atenção, eu vou ter que cumprimentar, e a gente só queria, assim, ficar quietinho, sabe? Sabe o dia que a gente só tá querendo existir ali naquele local, aproveitar a paisagem, aproveitar a experiência e ir embora, quando a gente não quer ficar conversando com pessoas de fora. Então, quando a gente encontra pessoas na rua, assim, a gente fica meio... Mas acaba falando, claro que se for uma pessoa que a gente tá super com saudade, que a gente, né, uau, que massa te ver aqui, acontece também. Mas já aconteceu de parentes, quando, né, tava vivendo uma situação diferente na minha vida, parentes aparecerem nos locais que eu estava, sabe? Principalmente quando gente, eu já mandei localização, por exemplo, quando eu ia sozinha pra alguns lugares e eu fosse passar por lugares mais perigosos, né, ou à noite, com o Uber, eu mandava a localização para algumas pessoas para elas saberem onde é que eu estava da última vez, para caso desse qualquer problema, elas terem ali a minha última localização, placa do carro, enfim. E quando eu olhei assim, mandei já para algumas pessoas e eu tava chegando no local, eu tinha hora para entrar, hora para fazer as coisas que eu fui fazer naquele local, encontrar pessoas. Era um evento assim, sabe? Não era nem evento, mas sabe quando você vai se reunir com alguém, quando você vai visitar alguém e você tem aquele compromisso com a pessoa, você foi ver alguém, sabe? E aí já apareceram parentes meus que estavam ali no lugar passando próximo e falaram, vou parar aqui pra esperar a fulana chegar. E queriam ficar conversando, sabe? E sendo que o meu objetivo não foi esse, mas olha, são parentes muito próximos, tá? Quando a gente fala de parentes muito próximos, eu não tô falando de tios,
sabe, primos, não tô falando deles, são mais próximos. Então, às vezes não é o local pra você conversar com aquela pessoa, às vezes não é o momento, às vezes você já viu essa pessoa, tipo, ontem ou no mesmo dia mais cedo e você foi ver outra pessoa e aí aparece a outra pessoa assim, do nada, sabe? Ainda mais se as duas pessoas não se conversarem ali, então é complicado. Pra evitar esses tipos de coisas, esses embates ali no meio das coisas, eu evito falar. Quais lojas do shopping são as mais preferidas pra você e quais você mais gosta de frequentar? Isso também cai naquelas outros comentários que a gente falou, né? Naquelas situações. Porque é bom, né? É bom evitar. Também por conta do que você pode gastar naquelas lojas. Tem gente que vai olhar com bons olhos, tem gente que não vai olhar. E é aquilo. Mas se você não liga, se você, não tô nem aí porque a pessoa fala, deixa eu falar, perfeito. Mas no meu caso, se tornaram coisas tão assim desnecessárias, que foram me enchendo com o tempo, sabe? Que não era de uma vez só, aconteceram muitas vezes de ficarem as picuinhas que chegavam no meu ouvido, que eu falei, cara, acabou essa fase de ficar passando à frente o que eu tô fazendo, deixando de fazer, aonde eu vou, onde eu deixo de ir. Número 11, as marcas de comida ou utensílios que você costuma utilizar. Seja de cozinha, qualquer outro patamar, assim. Qualquer outra coisa que tenha a ver. Eu tô esquecendo as palavras, gente, ignora. Mas eu digo assim, como por exemplo, marca de requeijão, marca do arroz tal. Porque, de novo, tive experiência também com pessoas que viram, eu não ficava falando, ou quando eu falava também, depois eu parei de falar, mas que pessoas que viram, às vezes vêm na casa da gente e fica reparando o que você usa, o que você deixa de usar. Nossa, essa marca aqui é péssima. Nossa, essa marca aqui é a melhor. E quando falam que a marca é péssima, a pessoa não para pra pensar que você tá usando ou aquilo que você pode naquele momento, ou aquilo que você experimentou e gosta, entende? E as pessoas às vezes não têm o filtro de que não é da sua conta, sabe? Aquele filtro de não é da minha conta, não preciso falar. Exatamente. Falta muito filtro desse em muitas pessoas. E aí essas pessoas, né, tem pessoas que não dá pra você deixar de trazer na sua casa. Até dá, mas ficaria algo chato. Mas como são pessoas próximas que também ficam balangando o beiço, eu sempre observo pra evitar ao máximo ficar... Eu não fico também escondendo as coisas, não, tá? Eu tô dizendo assim que eu não falo, eu evito ficar mostrando muito, porque tem situações também que às vezes a pessoa abre ali o seu armário e vê, ou a sua geladeira. E também já aconteceu de pessoas chegarem na minha casa e falarem, nossa, que geladeira vazia. Ou, nossa, que monte de coisa é essa, que monte de besteira e tal. De novo, gente, cada um tem a sua realidade, sabe? É umas coisas que eu fico meio, nossa, tão desnecessário. E hoje em dia eu não tenho nenhum tempo pra perder com essas coisas. Então, assim, eu fico rindo, porque eu fico, caramba, se a pessoa tem tempo pra ficar olhando essas coisas da minha vida, ou de qualquer outra pessoa, quanto tempo ela tem pra gastar com essas coisas, não é mesmo? Eu fico refletindo sobre. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Mas é isso. E é engraçado porque eu tenho um pouco de... Depois que eu aderi ao minimalismo, eu tenho um pouquinho de toque, assim, talvez um leve toque, não sei, talvez sim, talvez não. Mas eu fico meio... Ai, sabe quando você fica agoniada quando você vê um monte de coisa enxotada na geladeira? A minha avó, por exemplo, ela gosta de comprar muita coisa. E a geladeira dela sempre tá cheia, muito cheia. E eu já limpei a geladeira dela várias vezes, joguei tanta coisa fora que tava estragada e tudo. Então, eu nunca gostei de geladeira muito cheia. Eu gosto de tudo que eu possa ver na geladeira ali, tá visível e tudo. E quando não consigo ver tudo que tá na minha geladeira, eu fico agoniada. Aí eu começo a pesquisar ali o que eu preciso jogar fora, se tem alguma coisa que tá precisando me desfazer e tudo. E às vezes nem tem. Mas por esse motivo, as pessoas às vezes estão acostumadas com geladeiras muito cheias e chegam na minha casa e acham que ela tá vazia, que tá faltando comida, que eu tô passando fome. Já aconteceu de acharem, sabe? Então eu evito, além de falar, de ao máximo não ficar mostrando essas coisas para as pessoas. Naquele mesmo assunto que a gente estava conversando, nem todo mundo precisa saber aquele mês ou o mês que você passou mais sufoco na sua vida ou naquele ano. Também já aconteceu comigo, de saberem isso e acabarem de fazer aqueles comentários, né? Sempre achar que ou a gente precisa de ajuda ou a gente tá doando dinheiro para todo mundo, sabe? Então, é uma das coisas que eu também evito ficar falando. Eu aprendi muito do ano passado pra esse ano. E, cara, todas as minhas atitudes que eu revi e parei de fazer pra trazer coisas que não eram necessárias pra minha vida, me deixaram tão leve. 13. Nem todo mundo precisa saber o motivo que fez você sair daquele trabalho anterior ou uma atividade que você fazia antes, sabe?
Isso também já aconteceu de muitas pessoas ficarem perguntando, nossa, mas por que você saiu de lá? E o que aconteceu? Às vezes você nem foi demitido, às vezes você só pediu conta. E ninguém precisa ficar sabendo os motivos da sua vida, do que você saiu, por que você saiu, o que aconteceu na empresa. Essas coisas só dizem respeito a você e a quem você acha que merece saber. Seja a sua família, quem mora contigo, ou alguém que precisa saber das suas finanças, né? Sei lá, talvez o seu contador, exemplo. Mas quando não precisa, também não é necessário você falar. E já tive esses erros, né, de ficar passando à frente esses tipos de informações e me arrependi amargamente, porque você dá poder às pessoas de saberem da sua vida e elas ficam se achando no direito de dar opiniões. Então, por esses motivos, até aquilo que, aproveitando, nesse mesmo tema que a gente tá falando, também nem todo mundo precisa saber o que você pretende fazer da sua profissão daqui pra frente, sabe por quê? Além de ficar aquela coisa chata de, gente, uma peculiaridade que advogado detesta você não vai fazer concurso, não? Gente, se a gente não fez até hoje, talvez seja porque a gente não quer, ou não apareceu algum que a gente queira, ou a gente não tá no momento de fazer prova, porque depois da OAB, uma coisa aqui mais pessoal, né? Uma coisa, depois da OAB, eu falei, gente, eu não quero me lidar com prova, processo seletivo tão cedo. Eu acho tão desgastante esse negócio de prova. E eu nunca provei o meu conhecimento somente por prova. Porque os meus conhecimentos sempre foram muito lógicos. Eu não tenho paciência pra ficar lendo, estudando e me dedicando em coisas escritas ali muito extensas, sabe? Eu prefiro coisas mais dinâmicas. E, cara, todas as vezes que me perguntam, você não faz concurso por quê? Aí eu fico assim, porque eu não quero, sabe? Tem momentos e momentos. Eu não fico perguntando pra ninguém, por que você não faz isso? Por que você não virou tal profissional? Por que a sua área não te deu essa oportunidade? São coisas que na vida das pessoas é totalmente diferente do que a gente acha, sabe? O mundo não gira em torno só da gente. O mundo é onde várias pessoas moram ali, entende? É uma casa de muitas pessoas. Então, não adianta a gente querer englobar a realidade daquela pessoa na nossa, sabe? Mas as pessoas não têm esse filtro, muitas pessoas não têm. Então isso é muito chato. Por isso, eu parei de ficar falando, sabe? Antes eu até falava, aconteceu isso e tal. Depois eu fui percebendo que opiniões que chegavam que eu não pedi estavam vindo. Aí eu deixei, só me calei e foi a melhor coisa que eu fiz. O último pra gente fechar, que também tem um pouco a ver com o que a gente já falou, são locais que a gente gosta de passear ou que a gente costuma passear. Também por aqueles motivos, tá? Não vou ficar me alongando muito. É isso, gente. Comenta aqui algumas dessas coisas que você já fez ou que você fica falando para as pessoas e as pessoas se sentem no direito de dar abertura ali, de ficar dando opinião ou comentar alguma coisa da sua vida que você não pediu. Mas, na minha opinião e na minha realidade, serviu para eu aprender que nem todas essas coisas eu preciso ficar falando para as pessoas, sabe? E observa e fala pra mim aqui alguma dessas que você já passou ou alguma experiência que você teve com esses itens que eu comentei com vocês. Se teve algum além desses que você lembrou que possa trazer pra nós algum conhecimento ou uma contribuição a mais, né, dentro dessa lista que a gente conversou, comenta aqui embaixo, tá? Não se esquece de deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no nosso canal, que a gente quer crescer bastante aqui com vocês. Tô adorando muitos comentários e muito obrigada por todo o incentivo que vocês trazem. Um beijo e até o próximo vídeo.